Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Bate-Papo Literário, um programa para quem aprecia uma boa história e uma boa conversa. E hoje o nosso encontro é muito especial. Vamos falar sobre poesia, memória e legado. Recebemos aqui Luiz Gonzaga Cardoso e Lúcia da Silva, sobrinhos da poetisa Alice Cardoso de Jesus. Alice foi alfabetizada aos 42 anos e desde então mergulhou no universo das letras, tornando-se uma voz poética marcante em Tubarão e em Santa Catarina. E a sua trajetória inspira gerações e agora é oficialmente celebrada com a criação do Dia Municipal da Poesia, lei aprovada por iniciativa do vereador Maurício da Silva, a ser comemorado em 24 de setembro, data do nascimento da nossa poetisa. Lúcia, Luiz, sejam muito bem-vindos ao Bate-Papo Literário. É um prazer muito grande receber vocês aqui para falar de poesia, para falar da Alice, para falar deste legado, não só da família, desse resgate também, não só da família de vocês, mas também da história da poesia, da literatura aqui de Tubarão. Nós é que agradecemos por essa oportunidade, né, de estarmos aqui falando sobre esse legado, esse resgate familiar, esse resgate emocional, praticamente, né? É uma história muito bonita, assim, que dá pra gente tirar muitos ensinamentos. Renata, é muito bom. Queria agradecer o espaço de estarmos aqui falando um pouquinho, né, da poesia, da arte e do talento, né, da tia Alice de Jesus. Para nós é uma honra e o objetivo maior é justamente esse, né? É falar, é compartilhar o talento da nossa tia. Bom, em primeiro lugar, eu quero saber qual a ligação de vocês com a Alice, que é tia de vocês, e como é que surgiu essa ideia, né, de trazer à tona essa história, acho que tão marcante, não só aqui para o município, como também para a família de vocês, que eu sei, a gente estava conversando anteriormente, que chegou a aproximar também os membros da família. Conta pra gente. Isso foi, eu diria até um presságio, né? Que eu estou no segundo ano de filosofia e eu estava lendo um livro, por acaso esse aqui, de Machado de Assis, e enquanto estava lendo o livro, veio a lembrança, né, da tia Alice e me questionando, nós temos uma poeta na família. E continuei lendo o livro e um dia, dois após, eu assim, vou ligar para a Lúcia, e precisamos fazer alguma coisa no sentido do resgate da história da tia, né? E prontamente a Lúcia já nos respondeu, nos atendeu, e é onde iniciou todo esse processo, né? De formarmos uma equipe, né, de familiares, e discutir como resgatar a história da nossa poeta tia Alice, porque ela foi uma mulher de muito sucesso. Só que isso estava adormecido, né? Então precisamos fazer esse resgate. E essa é a nossa missão. Inclusive, né, para a família, não só na história aqui da literatura do município, mas para a família também, né? Sim, é uma via de duas mãos, né? Porque a partir do momento que você começa a fazer os contatos com os familiares, com os filhos, sobrinhos, netos, né, você começa a mexer com a família, e uma coisa muito positiva, muito alegre, né? Verdade. E culminou justamente no dia 19 de julho, aqui na biblioteca da Unisul, justamente esse evento que nós fizemos, que foi muito bonito, que foi o resgatar a poesia de Alice Cardoso de Jesus, resgatar um pouquinho da sua história, porque o processo só começou, né, Lúcia? Esse foi um pontapé inicial, assim, a gente acredita que foi maior do que imaginávamos, né? Porque a princípio teve esse insight do Luiz de buscar essas referências, essas memórias da tia com a nossa prima, que é a filha dela, Conceição.
E daí nessa pesquisa, chegando lá, a gente descobriu várias outras coisas que foram muito tocantes, muito emocionantes. Tanto é que na volta a gente ficou meio adormecido, assim. Entorpecido, assim, Nossa, sabe? E aí, imagina, não podemos deixar isso guardado. Então, o primeiro evento, nós mantivemos aquela ideia de apresentar para a sociedade, mas também de apresentar para os familiares, porque muitos de nós não sabíamos da grandiosidade da história da tia Alice. E conseguimos, né, trazer isso, tanto que com a presença do professor Maurício, somos muito gratos a ele, temos o Dia da Poesia no dia 24, e a partir disso o compromisso de todo ano no município celebrarmos, né, em conjunto com a Fundação Municipal de Cultura e com a Catu, esse dia, né, para poder reunir os outros artistas, enfim. Mas voltando à história do resgate, essa foi uma parte assim que tocou bastante, né? Porque a gente tem essa ideia de família, mas quando a gente encontra um ponto em comum, num momento em que cada um está vivendo sua vida, suas individualidades, assim, né? Foi muito gratificante. Acabou unindo, de certa forma, toda a família por meio da Alice. Isso, mais que o laço sanguíneo, né? Que o laço sanguíneo não tem como romper, mas aí quando a gente conseguiu juntar, por conta dessa história dela, juntar pessoas que ainda não se conheciam, porque nós temos os netos também, e daí nesse momento, nesse encontro, as pessoas se encontraram, isso foi muito gratificante, assim. Agora vamos começar do começo, Luiz. Quem foi Alice Cardoso de Jesus? Conta pra gente. Alice Cardoso de Jesus foi uma mulher simples, trabalhadeira, que aos 42 anos teve a iniciativa de se alfabetizar através do antigo Mobral, né, que seria hoje a alfabetização de adultos, né, jovens e adultos. E ela é nascida em Tubarão, é tubaronense. Tubaronense, né? Em que ano? Só pra gente ter uma ideia isso nos anos 70, né? Tá, mas ela nasceu em que ano? Ela já 1926. 1926, é verdade. Isso, porque ela vai fazer o ano que Início vem. do século XX. Isso. Era outra história, né? Era outro mundo, né? Era outro mundo. Era outro mundo. Então, eu fico imaginando a força que a tia Alice teve, porque fico imaginando nos anos 70, uma mulher casada já, 3 filhos, enfim, e decidir estudar, cursar o Mobral, com todas as dificuldades, porque era uma pessoa muito simples, de família simples, né? Porém, o seu talento era maior que tudo. E isso se comprovou posteriormente através da sua obra. Eu acho que não só a obra, mas os outros resgates e valores e bandeiras que a gente, ao conhecer a vida da tia Alice, a gente passa a perceber, de uma mulher negra que realmente teve a sua oposição, de defender a sua ideia de querer estudar, se alfabetizar, né, da firmeza de propósito e de desenvolver um talento. É uma coisa fantástica. A gente que ainda está estudando, há muita coisa ainda para estudar, para descobrir, mas esses valores que são dela, que são a religiosidade, né, que é a fé que ela sempre teve, que é o talento absurdo na sua poesia, uma poesia muito atual, muito abrangente. Exatamente, que perpassa por vários contextos, então, né? Muitos contextos, muitos abrangentes. O idoso, o jovem, o negro, a questão do pobre, mas também ela fala de amor. Das suas vivências, né? Ela fala de amor, fala de alegria. E isso é muito bonito. Então, esse conteúdo da vida dela é que a gente quer trazer à tona, quer trazer para compartilhar com as pessoas, né? Nós vamos fazer um pequeno intervalo e na volta nós vamos falar um pouco mais da história da Alice e também do Dia Municipal da Poesia. Não saiam daí que a gente volta já já. Olá,
Olá, estamos de volta com o Bate-Papo Literário e seguimos a nossa conversa com o Luiz Gonzaga e a Lúcia da Silva, sobrinhos da poetisa Alice Cardoso de Jesus. Mas antes eu quero convidar vocês para conhecer um pouco da história de quase 40 anos de sucesso da gráfica editora Copiarte, nossa nova parceira aqui do Bate-Papo Literário. Olhem só. A Copiarte nasceu em 1987 e desde então cresce junto com a evolução do mercado gráfico. Com quase 40 anos de história, se tornou referência no mercado editorial, unindo tecnologia, qualidade e atendimento personalizado. Mais do que imprimir livros, ajudamos a transformar ideias em páginas que inspiram e emocionam. Hoje, somos parceiros de editoras, instituições e autores individuais, oferecendo uma experiência completa em cada etapa da produção gráfica. Copiarte. Palavras que ganham vida, impressões que duram gerações. Voltando então, estamos aqui, voltando a falar um pouquinho mais de Alice Cardoso de Jesus. E eu quero perguntar para a Lúcia sobre essa comissão que é Entre Versos e Memórias, que vocês fizeram, né, para que vocês pudessem resgatar toda essa documentação, tudo que vem aí desse memorial da Alice Cardoso. Conta pra gente. Então, inicialmente, os familiares, nós nos unimos para tentar juntar todo esse material que a gente conseguiu resgatar para fazer o evento. Coisa, você estava me contando, né? Uma mala cheia de documentos, né? Conseguimos uma parte disso para promover o evento que ocorreu no dia 19 de julho na Biblioteca da Unisul. Então, ali foram várias homenagens, foram feitos a declamação de alguns poemas e homenagem aos familiares. Recebemos a sociedade, os parentes, foi algo muito emocionante. Imagino. Assim. E tivemos relato de uns membros da Acatu, que foi também uma coisa muito importante, muito emocionante, porque foram pessoas que conviveram com ela na academia, porque ela era membro da academia, na época era a Academia Sul Catarinense de Letras. Exatamente. Então, assim, foi muito interessante, porque a gente tinha aquela história, aquela leitura dos nossos, e daí ouvir a leitura de alguém de fora foi muito maravilhoso. Então, essa comissão inicialmente foi montada para a gente fazer o evento, e aí, com o evento, nós tivemos vários outros insights para fazer outras promoções, promover outros eventos. O interessante nesse evento também, que além da homenagem no sábado, nós promovemos uma interação com uma escola municipal aqui de Tubarão. E aí foi feito um concurso de poesia entre os alunos. E aí as 3 melhores foram premiadas no dia do evento. Ai, que então, legal. Essa integração assim, com as crianças, com a escola, foi muito interessante também, porque além de trazer para nós, a gente quis passar esse legado para os menores, para a próxima as novas geração. gerações, exatamente. Para que isso não se perca, né? Além de trazer isso para as pessoas, a gente entende que o exemplo de vida dela pode motivar outras pessoas. Com certeza. Que esse eu acho que é o mais precioso disso tudo. Porque ela teve o reconhecimento dela na época, que nós não imaginávamos que teria. Exatamente, a gente estava conversando sobre isso, assim, ela foi muito valorizada, ela teve o reconhecimento, ela ganhou vários concursos. Eu quero que vocês falem um pouquinho desse concurso que ela ganhou e que ela foi entregar o livro em mãos para o nosso Papa na época, né, o João Paulo II. Conta pra gente. Então, tudo começou, né, tudo explodiu, na verdade, quando ela participou de um concurso de poesia pelo Mobral. E a poesia dela foi eleita como a melhor, e os melhores entregariam essa poesia para o Papa na visita dele ao Brasil na década de 80. Isso. E ela teve essa honra de estar perto da santidade, sendo ela uma pessoa muito religiosa. Então, a gente fica pensando como que deve ter sido para ela isso, né? Depois disso, ela participou de outros concursos, e daí ela foi para o Rio de Janeiro, foi para outros estados do Brasil. E ganhou também esses concursos, né? Isso. Então, por conta da poesia, ela conseguiu sair daqui de Tubarão, naquela época que era algo difícil, né? E conseguiu conhecer outros lugares e conviver com outras pessoas. Então, isso, né, já é um marco na história de qualquer um de nós hoje em dia. Imagina naquela época. Exatamente. Teve essas histórias todas. Também tivemos conhecimento que
ela viveu muito tempo aqui em Tubarão, depois ela teve um segundo casamento, foi viver em Florianópolis. Certo. Outro conhecimento que nós tivemos lá que foi bem interessante foi que teve uma visita da família do Cruz de Souza, do poeta Cruz de Souza, que morava no Rio de Janeiro, e o município fez um evento, alguma coisa nesse sentido, e trouxe a família. E a família hospedou-se na casa dela. Olha só, então, gente. isso é coisa recente, assim, foi um pouco antes dela falecer. Então, naquela Então, ela época... tinha contato com a família do Cruz de Souza lá no Rio de que Janeiro. hospedaram-se na casa dela. Fora outros eventos que ela estava sempre envolvida na questão da pastoral afro-brasileira também, ela estava envolvida em algumas coisas assim. Então, ela nunca parou. E antes dela se alfabetizar, ela já tinha os poemas na cabeça e pedia para alguém escrevê-los, não era isso? Esse fato realmente é uma coisa muito inusitada, assim, né? Chamou muita atenção. Porque eu fiz essa observação porque foi nos passado, através do depoimento, que a tia já tinha desde pequena já esse talento para a poesia. Só que além do talento da poesia, ela tinha uma memória realmente fantástica, porque onde ela não sabia ler e escrever, porém ela ditava os poemas para quem pudesse escrever os poemas dela. Então me recordei disso, desse depoimento, e na última entrevista que a tia nos deu aqui, ela declamou, melhor dizendo, né, o poema totalmente decorado. Isso ela já tinha mais de 84 anos. Ela chegou a vir aqui na UniTV, no programa da Cibele, e declamou de memória. De memória. E tinha quantos anos? Mais de 80 anos? Mais de 80 anos. Realmente massa. Nota-se que ela tinha um talento fantástico. Nato. Né? E uma qualidade pela poesia, um amor pela poesia, que levou ela a ter várias conquistas. E esse reflexo, esse farol, essa luz, né, fez com que nós hoje estivéssemos aqui, né, Lúcia? Olha isso, gente. Bem isso mesmo. E assim, a lembrança que eu pelo menos tenho dela, acredito que o Luiz concorda comigo, é a questão da doçura. Ela era uma pessoa muito doce. A conversa com ela, a gente sentia um carinho, um aconchego, assim. E quando a gente lê agora nas declamações dos poemas e do relato das pessoas, isso só se comprova, assim. Que a escrita... Está na escrita dela. A escrita representa essa doçura está na escrita dela, é verdade. Nós vamos fazer mais um pequeno intervalo e na volta nós vamos falar do Dia Municipal da Poesia e eu também quero saber dessa aproximação que ela teve com o nosso grande artista aqui, que é o Vilis Umblick. Tá ok? Não saiam daí que a gente volta já já. Olá, estamos de volta com Bate-Papo Literário e hoje celebrando a vida e a obra de Alice Cardoso de Jesus. Iniciamos esse bloco com o nosso tradicional Book in View, trazendo dicas de leitura da editora Vitelli Publishing. Vejam só. Olá, tudo bem? A obra em destaque no Book in View de hoje é A Torre da Catedral São Paulo Apóstolo, do Padre Antônio Francisco Bou. Este livro traz fotos, documentos e relatos sobre a construção da torre. Seu ousado e inovador projeto gerou polêmica na cidade de Blumenau nos anos 50. Hoje, a torre se transformou em cartão postal do município e símbolo arquitetônico que enaltece a Diocese de Blumenau. Este livro é um presente para a preservação da memória dos blumenauenses. Parabéns a todos! Mais uma vez, a gente comprova que a literatura é importantíssima para o resgate da memória, do patrimônio. Muito bom. Gente, voltando aqui, eu quero falar um pouquinho da obra dela. Ela tem 3 livros de poesia
publicados, todos eles por meio de concursos que ela venceu? Não. Alguns sim. Porque um desses aqui, foi o que ela entregou pro Papa? Não. Essa história do Papa foi antes E da como é que ela trajetória. conseguia editar esses livros? Então, tiveram alguns, esses livros ali já foi depois dessa parte aí, mais ou menos na década de 80, que eu acho que teve o primeiro livro, e esse último recentemente, agora nos anos então 2000. foi Isso, ela já tinha essa história aí do aprendizado e dos concursos, porque foi os concursos que motivaram ela a seguir a carreira de poetisa. E logo em seguida vieram as questões das publicações dos livros. Então são 3, é o Pérola Negra, chama Da Esperança, e esse último Gota de Luz. Esse, inclusive, tem um que tem ilustração do Willy Zumblick. Então, por falar em Willy, vamos falar um pouquinho dessa história, Da gente. capa, né? Conta pra gente. Vamos lá, Luiz. Essa história é bem interessante porque a tia, quando iniciou o processo ali no Mobral, ela conheceu a esposa do nosso pintor maior, né? E passou a conviver com eles, né? E o seu Willy se interessou pela poesia da tia e a incentivou. Que legal, né? gente. Tanto é que esse último livro tem o incentivo explícito aqui do nosso artista maior, Willy Zumblick, né? Então, a presença... Os artistas se atraem. Os vamos artistas dizer se assim. atraem. Né? Tanto Ele logo viu que ela realmente tinha um talento nato para poesia. Incentivou, Isso é tão apoiou importante. e tinha uma relação muito gostosa, de amizade profunda. Que legal, gente. Vamos falar um pouquinho então do Dia Municipal da Poesia, né, que foi uma ideia, vamos dizer assim, do vereador Maurício da Silva, né, que agora já virou lei. E aí ele foi instituído no dia 24 de setembro porque se comemora, né, a data de nascimento da Alice. Conta pra gente o que vocês pretendem fazer com esta homenagem, esse dia. Bom, a lei ela é bem clara, né? Inicialmente gostaria de agradecer mais uma vez o vereador Maurício da Silva, né? Porque ele foi muito sensível. Verdade. Ele se comprometeu no nosso evento do dia 19 de julho ali, já em fazer essa proposta para a Câmara, né? E levou para a Câmara. E lá na Câmara foi acolhida por todos os vereadores. Então, a gente gostaria de agradecer à Câmara de Vereadores de Tubarão, muito especial o professor Maurício, o vereador Maurício, né? E nessa lei, ela foi muito sábia, né? Porque ela é muito abrangente em acolher os artistas do município. Com certeza. Então, ela propõe uma ação aí que eu diria tripartite, que seria através da ACATU, da Prefeitura Municipal, através da Fundação de Cultura e, no caso aqui, os familiares da tia Alice, através da comissão, né? De participar e fazer nesse dia 24, nessa semana, movimentos em prol da poesia, da cultura, através de seminários, concursos, debates, saraus. E porque faz muito bem uma poesia, né? Muito bem. Muito gente, bem. é um alimento da alma, né? Vamos combinar que é o alma. alimento da alma, sem dúvida É nenhuma. despertar o melhor de nós, né? E hoje eu Nos faço um humaniza. registro nesses dias tão conturbados que nós estamos vivendo, não só no Brasil, mas no mundo. Né? Quem esteve dia 19 ali na biblioteca da Unisul, viu o ambiente maravilhoso que foi aquele sarau, com uma música clássica fantástica e as pessoas ali se deliciando com poesias de Alice Cardoso de Jesus. Isso nos Foi transforma. realmente um momento único, né, que com essa lei vai ser possível compartilhar mais isso. Vai ser possível compartilhar e repartir a arte, a poesia, o bem-estar, o lazer, a alegria. De nossa gente, né? Do De nosso nossa município. gente. Que bom. Pra gente terminar, eu tenho aqui essa perguntinha. Se a Alice estivesse aqui hoje, o que vocês acham que ela diria ao ver sua poesia celebrada dessa forma? Vocês conheceram a Alice, né? Sim, sim. O
Com certeza ela teria um poema específico para agradecer esse momento, né? E com certeza já sairia de pronto aqui, não precisaria nem escrever. Eu particularmente, eu acho que ela está presente e muito alegre. De uma certa forma. Ela está presente muito Ela alegre. está presente através de vocês. né? Através de nós, através da sua Da obra. sua poesia, através exatamente. da sua poesia, né? E eu vou resumir, talvez em 2 palavras, em alegria, que a tia Alice era a fonte da alegria, né? E talento, Talento nato. porque a obra dela é talento. Seria isso, gratidão eterna à tia Alice, né? Gente, olha, muito obrigada pela presença de vocês. Parabéns por terem juntado todo esse material, trazer à tona essa história que não pode morrer. As próximas gerações têm que conhecer essa poetisa, a sua história. E parabéns por deixar esse legado aí. Muito bom. Obrigado. Obrigada. Obrigado. E eu conversei hoje com Luiz Gonzaga Cardoso e Lúcia da Silva, sobrinhos da poetisa Alice Cardoso de Jesus. Mas, antes de encerrar, eu quero agradecer aos parceiros que acreditam no poder da literatura e caminham conosco nessa jornada. Eu quero agradecer a Copiarte, nossa parceira que é gráfica e editorial, ao Estúdio Morgana Anacleto, referência em beleza e autoestima, a Academia Toia, que há décadas mantém o nosso corpo em movimento, e a editora Vitelli Publisher, que ajuda a escrever a história de quem escreve a sua história e a transformar sonhos em livros. E o Bate-Papo Literário fica por aqui, mas você pode rever este e outros programas no nosso canal no YouTube Bate-Papo Literário com Renata Dalbon. Muito obrigada pela companhia de vocês e até o nosso próximo Bate-Papo Literário. Até lá!